Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 5, versículos de número 45 ao 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há quem vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Palavras do Senhor Jesus, escritas por João. Esse texto está em um contexto onde os religiosos acusaram Jesus de estar quebrando o sábado, desobedecendo uma lei clara do Antigo Testamento. E isso era muito comum porque sempre que o Senhor Jesus realizava uma obra no sábado, os religiosos, os fariseus e os líderes religiosos de sua época o acusavam de estar quebrando a lei. Mas nos últimos tempos nós vivemos e ouvimos algumas pessoas falando acerca de Moisés e da lei com muito desprezo, falando que todo o Antigo Testamento caducou. E existe até um movimento que prega que o Deus de Moisés não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma heresia na atualidade que prega isso. O grande conflito que existe na cabeça de muitos cristãos em relação ao Antigo Testamento são os aspectos cerimoniais da lei. Aqueles aspectos que diziam respeito ao modo como os israelitas deveriam viver, que teve sim o seu período de validade e que caducou com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo e com o momento em que a igreja é fundada sob o fundamento da graça de Deus. No entanto, nós não podemos deixar de lado a verdade de que o Antigo Testamento é o solo sobre o qual a semente do Novo Testamento é semeada. E tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento possui o claro e límpido pano de fundo para aquilo que está fundamentado no Novo Testamento. Lembrando as palavras do autor da carta aos Hebreus, que havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro, pelo qual também fez o mundo. Portanto, nós não podemos colocar de lado aquilo que está no Antigo Testamento com a desculpa de dizer que aquelas leis absurdas não podem ser colocadas hoje sobre a igreja. Evidentemente que aquelas questões cerimoniais como a circuncisão, a guarda do sábado, a dieta, não poder raspar a barba, não poder cortar o cabelo arredondado e outros aspectos nós não utilizamos hoje pelo simples fato, e falo isso de maneira muito simples, isso não está repetido no Novo Testamento. Para a vida e prática cristã, nós temos o Novo Testamento como base. A nova aliança está estabelecida. A grande questão é, como eu devo olhar para o aspecto cerimonial da lei? Olho como exemplo, olho como era a vida do antigo povo de Deus, na antiga aliança, percebo os aspectos cerimoniais e vejo como algo que teve a sua serventia, mas não deve ser repetido, mas os aspectos morais estão ali. E tudo aquilo que é relacionado a mandamento para a vida, que é relacionado à vida com Deus, que é relacionado à piedade e santidade, está repetido no Novo Testamento. Basta nós olharmos com profundo zelo para aquelas leis que estabelecem para a vida, como não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, lembrar-se do dia do Senhor, e ver que o Novo Testamento ele repete tais leis. Os aspectos morais, as doutrinas morais, aquilo que diz respeito à vida e à piedade está repetido no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus fala acerca do casamento, ele diz que no princípio o Criador criou macho e fêmea. Isso estabelece o conceito da heterossexualidade como norma do Novo Testamento. O Senhor Jesus disse que a lei deixou bem claro que aquele que adulterasse
estaria pecando contra Deus, e ele apenas aumentou a questão do mandamento, dizendo que só de pensar você já adulterou. Isso quer dizer que a lei, no aspecto moral, no sentido dos mandamentos para a vida, ela continua. E Jesus deixou bem claro que Moisés escreveu acerca dele, e quem crê em Moisés iria crer também nele, porque dele Moisés havia dito. Ou seja, aquilo que Moisés falou acerca da vinda do Messias cumpriu-se em nosso Senhor Jesus Cristo. As profecias do Antigo Testamento cumpriram-se no Novo. Então nós não podemos deixar de lado aquilo que está no Antigo Testamento, porque também é palavra de Deus. Pode não se aplicar nos aspectos cerimoniais, porque o Novo Testamento mostrou o sentido real da lei. A interpretação clara do Antigo Testamento está no Novo Testamento. Mas nós não podemos desprezar Moisés, nem os profetas, nem a lei, nem deixar de lado o Antigo Testamento como se não houvesse serventia para a igreja. Então, de maneira muito básica, e isso é um princípio basilar para a fé cristã, leia o Antigo Testamento, olhando sempre para o Novo. Se o Novo repete o mandamento, esse mandamento é perpétuo. Se o Novo Testamento não repete tal mandamento não é perpétuo. Esse é o princípio básico para entender o Antigo Testamento. E acerca de Moisés, o Senhor Jesus disse isso, que quem cresce em Moisés também iria crer nele, porque acerca dele Moisés escreveu. Um outro texto muito interessante que elucida bem esse fato está na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 2, falando ainda acerca de Moisés, palavras do autor da carta aos Hebreus: sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés. Veja que o autor da epístola diz que assim como o Messias, como nosso Senhor Jesus Cristo, foi fiel, Moisés também foi. E aí mais à frente, lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, o autor da carta aos Hebreus continua falando acerca de Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então o autor da carta aos Hebreus vê naquela escolha de Moisés uma prefiguração da fé em Cristo. A fé que nos leva a sofrer por Cristo, a negar aos prazeres do mundo, aos prazeres daquilo que vai contra a palavra de Deus, por amor a Cristo. E aí nós vemos no final das Escrituras, já no livro do Apocalipse, quando então os anjos tocam as 7 taças e as últimas pragas, eles entoaram o cântico de Moisés, diz o texto sagrado no versículo 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então nós não devemos e não podemos ter desprezo por Moisés, pela lei e por aquilo que Moisés escreveu. E ainda acerca da testificação do Senhor Jesus, a obra e as palavras de Moisés, diz o texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 27, o Senhor Jesus estava a caminho de Emaús com alguns discípulos, explicando para eles acerca da ressurreição, em outra forma, numa maneira que eles não o reconhecessem de cara, explicando-lhes acerca de tudo aquilo que aconteceu. Veja o que diz o versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Lembrando que no texto inicial
Nos versículos anteriores, no versículo 39, o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que Escrituras esses homens tinham nas mãos? O Antigo Testamento. Portanto, Deus nos deu a sua palavra para amá-la e crer nela toda. Não vamos seguir os princípios cerimoniais, evidentemente que não. Devemos interpretar o Antigo Testamento sob a ótica do Novo, mas sempre amar, honrar e crer em toda a Escritura, porque toda a Escritura é apta e ela é útil para fazer-nos melhores cristãos. Sigamos o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que existe, sempre existiu e existirá, aquele que era, que é e o que há de vir. Creiamos na palavra de Deus.